Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que frequenta aqui a Basílica, essa pessoa, uma senhora, contou um fato muito bonito e até disse para ela na ocasião: nossa, um dia eu vou contar isso numa homilia. Um fato muito bonito mesmo e que se relaciona de alguma maneira com a liturgia. Vou tomar a liberdade de hoje de transmitir. Talvez a pessoa até esteja aqui, acho que não vai se sentir desrespeitada. Quando ela era bem jovem, o fato se deu há uns consideráveis anos. Quando ela era bem jovem, como todas as jovens, ela sonhava em contrair um casamento, contrair um matrimônio com uma boa pessoa, constituir uma família de acordo com os desígnios de Deus. Não foi fácil encontrar o partido que ela esperava, mas horas tantas ela encontrou. Já estava prestes a realizar o sonho dela quando ela foi numa igreja famosa, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Ela foi lá, igreja que fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi lá para marcar o casamento ali. Ela morava próximo à igreja, a igreja é muito bonita, e ela sonhava justamente em realizar a cerimônia ali, naquela igreja. Chegando na igreja, ela se deparou com algo interessante, porque ela estava sonhando com um casamento. E ela se depara com a igreja toda muito decorada para um matrimônio que se realizaria ali naquele dia. Toda florida, com o tapete vermelho no centro. E muito boa decoração, uma decoração de categoria. Ela olhou um pouco, contemplou, se alegrou e se dirigiu à secretaria paroquial. Chegando na secretaria, marcou o casamento e resolveu ficar um pouco ali na igreja, contemplando um pouco mais aquele ambiente, que era um ambiente sonhado por ela. E ela foi se aproximando do presbitério e, horas tantas, viu que o altar estava também ele muito bem decorado e haviam colocado sobre o altar uma toalha linda e bordada com ouro. O sacristão estava ali ajustando o altar. Ela se aproximou e perguntou um pouquinho: aqui vai ter um casamento hoje aqui, etc. E o sacristão não foi muito cortês com ela, porque estava trabalhando. Ele disse: sim, vai ter um casamento. E foi continuando a mexer nas coisas. E ela: nossa, mas que toalha bonita, essa toalha que está decorando o altar. Aí ele: pois é, quem vai casar aqui hoje é uma pessoa assim, que é de uma família de bancários. Eles têm muitas condições. E olhou para ela assim, porque ela era, na ocasião, ela era uma pessoa de condições módicas. E olhou para ela assim como que e disse para ela: a gente não coloca essa toalha para qualquer um, não. Ela pensou consigo: deixa eu me recolher aqui a minha insignificância. Certamente no dia do meu casamento essa toalha não vai estar no altar, porque ela era de fato uma pessoa de poucas condições. Foi olhando, contemplando ainda, sonhando, foi embora. Chegou no dia do casamento, havia um protocolo que era sempre muito respeitado, independente da condição da pessoa. O sacristão se dirigia à porta do carro e abria para a noiva. Era um carro simples, era aquela noiva, foi se aproximando, colocou o carro na porta da igreja e aconteceu o que o protocolo mandava. Só que na hora que o sacristão abriu a porta, esperou ela sair, se aproximou dela e disse no pé do ouvido dela: a toalha está lá, viu? A toalha está lá. Ela ficou muito tocada, porque era um dia de graças para ela, era um dia de alegria, e esse sacristão teve a delicadeza de colocar a toalha ali para alegrá-la um pouco mais, e realizou um pouco mais o sonho dela. Só que o bonito do fato não está só nesse ponto. 25 anos depois, ela marcou a missa de bodas, para celebrar 25 anos de casamento. E chegando na igreja, com outro carro, porque as condições dela tinham melhorado muito, com um senhor vestido, ela se apresentou de maneira muito digna, bem arrumada. Para o carro na frente da igreja, o protocolo ainda se mantinha. Desceu o sacristão, que era o mesmo sacristão de 25 anos. Abriu a porta do carro, aproximou-se novamente dela e disse: a toalha está lá, hein?
A toalha ainda está lá. 25 anos depois, o homem ainda se lembrava do fato sobre que ela estava celebrando o casamento dela, celebrando as bodas, e quis fazer esse gesto de bondade, alegrá-la um pouco, enfim, ser ocasião de graças para ela também. Fatos como esse, outrora se repetiam com relativa frequência. Infelizmente, nos dias de hoje, gestos tendo em vista alegrar o outro, gestos tendo em vista fazer com que o outro, portanto, esboce um sorriso, gestos que estimulem a esperança, gentilezas, infelizmente vão se diminuindo, vão desaparecendo do nosso cotidiano. Pode ser que muitos de nós aqui tenham vivido pouco esses gestos, outrora se vivia muito mais. E a liturgia de hoje, ela nos dá margem justamente para comentar um pouco esses gestos, mais do que isso, porque esses gestos nos convidam à alegria. Mas ela nos dá margem, portanto, a pensarmos um pouco, a refletirmos o que acontece com o mundo atualmente, que esses gestos de alegria vão desaparecendo tanto. E nos perguntarmos o que nós podemos fazer para que haja um retrocesso. E mais do que isso, que postura de alma ter num mundo em que gestos como esse já não acontecem tanto. Nós temos hoje na liturgia uma parábola criada por nosso Senhor Jesus Cristo, uma parábola criada por Ele, muito bonita, muito tocante, muito famosa, a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela foi criada por Deus fazendo uso da sua divina didática, Ele nos ensina um pouco a respeito dele, e nos ensina um pouco a respeito do amor dele para conosco, nos ensina um pouco a respeito da misericórdia dele para com os homens. É um filho que abandona o pai e que volta para casa do pai, não tanto em função do amor em relação ao pai, mas em relação à saudade da comida. Ele sente falta da comida do pai, porque ele já está se alimentando das bolotas dos porcos, dos alimentos dos animais. E por causa disso ele volta à casa paterna, e o pai não o recebe de qualquer jeito, o recebe com muito amor, com muito carinho, com muito perdão. Essa parábola, para nós a atualizarmos um pouco, bem que nós poderíamos imaginar que o filho demorou um pouco mais para voltar. Demorou um pouquinho mais. E o filho fica ali, cuidando de porcos. Fica ali e, inclusive, se casa ali na região com outra pessoa que mora ali. E ele tem um filho. Imaginemos essa situação. Um filho que não conheceu aquela casa paterna, que não conheceu aquele pai, que não conheceu aquela bondade, que não conheceu aquela misericórdia. Esse filho que não conheceu essas maravilhas do avô, do pai do filho pródigo, portanto, bem que nós podemos considerar a situação da humanidade. Porque já faz bastante tempo que a humanidade está afastada da casa paterna. Todos nós sabemos disso. Há todo um processo histórico que vem se desenvolvendo, por onde os homens, a humanidade no seu todo, parece um adolescente. Todo mundo sabe que na fase da adolescência, os filhos querem se libertar dos pais, querem ter autonomia em relação aos pais, se revoltam e às vezes fazem coisas como esse filho pródigo, abandonam os pais. E é justamente a impressão que nós temos em relação à humanidade. Já há um tempo a humanidade vem abandonando a casa paterna. Em consequência, nós que hoje vivemos, já conhecemos muito pouco, devido a esse abandono progressivo, conhecemos muito pouco o que é essa casa paterna. Conhecemos pouco pela nossa experiência, conhecemos pouco o que é uma civilização construída com base na fé. Porque nós sabemos que a civilização que nós vivemos hoje em dia não é uma civilização baseada em Deus. Não é. É baseada em muitas outras coisas. Enfim, fato é que nós estamos vivendo hoje como filhos do filho pródigo. Estamos nos alimentando, são os fatos que nós estamos vivenciando, nos alimentando de bolotas. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, as consequências de uma pandemia que ainda nos tocam. Calamidades,
E agora a calamidade das calamidades, não podemos fechar os olhos para isso. Também é bolota dos porcos essa guerra que está se dando. Uma série de situações peculiares de uma humanidade, de filhos, porque nós não deixamos de ter Deus como Pai, porque Deus não abandona ninguém, nem a humanidade afastada dele, mas situações peculiares de filhos que abandonaram o Pai, uma humanidade que abandonou a Deus. Diante de um panorama como esse, diante de considerações como essa, vendo a realidade de frente, é normal que nós nos perguntemos: que postura de alma eu devo ter diante dessa situação? Porque a nossa inclinação é até o desespero. Nossa, a humanidade vai continuar desse jeito, as nossas esperanças desaparecem. A nossa inclinação é acharmos que não há um rumo a ser seguido. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Para quem tem fé, esse tipo de cogitação não pode nos invadir. Por mais que essa situação do mundo afastado de Deus nos atinja em proporções maiores ou menores, porque sempre atinge, para quem tem fé, não pode ter postura de desespero, pode ter postura de perda de rumo, porque Deus não abandona os homens, especialmente aqueles que querem estar no caminho dele. Então, qual vai ser a nossa postura? Vejam bem, quando o filho pródigo estava comendo a bolota dos porcos, aquela era a situação em que ele se encontrava, em que ele estava mais próximo da casa paterna. Ele estava mais próximo do pai quando ele estava na bolota dos porcos. Porque ali, naquela situação, ele se deu conta do horror em que ele caiu e da nostalgia que ele tinha em relação à casa paterna. E é justamente isso que deve nos guiar atualmente. Se a humanidade está assim tão afastada, em algum momento, muito próximo, virá essa nostalgia de Deus, virá essa nostalgia em relação à casa paterna, em relação ao nosso Pai, Deus Pai. E a humanidade vai voltar-se. Claro está que Deus vai intervir, como já está intervindo. Deus vai permitir que a humanidade chegue a esse estágio, justamente para que a humanidade se dê conta e queira se aproximar, ainda que seja só por saudade e não propriamente por amor, mas vai se reaproximar de Deus. Para nós que temos fé, é o momento de pensarmos nas profecias de Nossa Senhora em Fátima e tantas outras permitidas por Deus para guiar justamente as pessoas que têm fé. Para nós que temos fé, as palavras de São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, têm força de profecia, porque ele fala que o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Ele estava se referindo à intervenção de Deus na humanidade com a encarnação do Verbo. Outra intervenção virá que vai nos permitir, junto com São Paulo, pronunciar essa frase: o mundo velho desapareceu. E agora trata-se de pronunciar no futuro: esse mundo velho, afastado de Deus, desaparecerá e tudo será novo. Temos que confiar nisso. É o convite que a liturgia de hoje nos faz, porque a liturgia nos convida à alegria, por isso estamos de rosa. No decorrer de todos os anos, na Quaresma, tem um dia que o padre, os diáconos se revestem de rosa, as músicas são mais festivas, se coloca de volta as flores sobre o altar. É um convite à alegria, porque nós estamos num período penitencial, só pensando nos nossos pecados, fazendo mortificação, mas no meio disso, nos alegrarmos com a esperança da redenção que virá, que vai ser operada liturgicamente durante o tríduo pascal. E a igreja hoje nos convida para essa alegria por causa da redenção que virá também. Essa redenção que deve ser objeto da nossa esperança. E quem tem esperança se alegra, até no meio da prova, até no meio da dor. Quem espera em Deus tem a razão das razões para se alegrar. E é o que a liturgia nos convida, é a postura de alma que a liturgia de hoje nos convida para termos. Postura de alma e propósito. Que propósito devemos fazer no dia de hoje? Com essa postura, não viver de acordo com esse mundo velho, esse mundo afastado de Deus. Já viver de acordo com esse mundo novo que a gente espera. Já viver procurando fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, aconteça o que acontecer,
custe o que custar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai se fazer presente no altar daqui a pouquinho, através das espécies eucarísticas. Ele é o mesmo nosso Senhor que criou essa parábola e que nos inspira a considerarmos essa parábola dessa forma. Então vamos pedir a Ele no altar, vamos pedir a Ele ao recebermos essa postura de alma, de esperança, de alegria e uma vida de acordo com essa esperança e de acordo com essa alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.